Eu acreditei que não podia falar, mas hoje a minha voz é a nossa voz. Bem-vinda ao Sim, ela podcast, um lugar para a gente ser quem a gente realmente é. Eu sou a Roberta Stock e hoje eu estou aqui com uma amiga, daquelas amigas que além de ser nós, a gente sempre tem aquela amiga terapeuta, né? Mas no caso ela é terapeuta mesmo. Mônica Turolla, seja muito bem-vinda, que prazer te receber, enfim, aqui no meu podcast. Prazer estar aqui, né? Obrigada pelo seu convite. E aí, me conta para quem está assistindo, quem é a Mônica? Quem é a Mônica? Bom, profissionalmente eu sou terapeuta integrativa, eu trabalho com desbloqueio emocional. Meu foco é desbloqueio emocional. E outras coisas, né? E como uma boa, como é que é aquele estudo que você faz que eu quero aprender, o estudo da análise do corpo, que você tem um perfil que você é de poucas palavras, você é prática. Como sempre, ela só fala pouco, então eu vou ter aqui que fazer o meu melhor para fazer com que ela fale, porque eu sou falante. Mais ou menos, que eu falo pouco, né? Mas você fala bastante quando a gente está juntas. E aqui esquece, a gente está numa câmera, mas é um bate-papo. Então, assim, ó, queria que você contasse um pouquinho de como você chegou hoje a ser uma terapeuta com quase 20 anos aí de estrada nessa área de terapia. Você tem uma série de formações. Queria que você contasse um pouco dessa tua trajetória, de como que você chegou nesse momento da sua vida. Então, eu fui chegada, né? Porque meu sonho nunca foi ser terapeuta, inclusive eu tinha aversão a todas as profissões que usavam branco com saúde. Sério? Eu não queria saber. Nem namorar, eu queria namorar. Dentista, médico, nada disso, eu não queria branco. Eu queria trabalhar no mundo corporativo. Eu fiz faculdade de administração de empresas, aí quando eu trabalhei um pouquinho em escritório, depois eu terminei a faculdade, aí fiquei meio sem chão, porque eu sempre fui para a escola. Aí fui fazer um curso de decoração, comecei a trabalhar com decoração, já estava casada. Aí eu tive meu filho, aí fiquei com meu filho. Aí depois de quase 3 anos veio minha filha. Aí eu aprendi a fazer chocolate para fazer em casa, assim, mas eu e uma amiga, assim, no curso, uma olhou para a outra, vamos fazer para vender, vamos. E aí nós fizemos chocolate, panetone, um bolo, um monte de coisa. Durante 2 anos... Fazia em casa, fazia sempre nos momentos que as crianças estavam na escola, porque eu escolhi estar presente com eles e tal. Então, minha casa vivia cheia de criança, a gente saía, ia para teatro, ia para praia e tal. Bom. Aí, o chocolate acabou. Eu conheci uma mãe de uns amiguinhos das crianças que estava abrindo uma confecção e ela me convidou. Deixa eu só fazer um parênteses aqui, porque quem não te conhece é engraçado, né? Eu te conheço um pouco e agora eu estou me dando conta que sempre que você conta essa tua trajetória, parece que você era uma mulher sozinha, uma mãe solo. Não, eu me casei aos 22 anos. Então, e durante toda essa tua trajetória, você teve um companheiro, sim, né? Que você tinha necessidade de ter o seu próprio... Você tem necessidade de estudar, na verdade. Sim, não, né? eu não precisei. Ele trabalhava e ele provia a casa. Mas eu queria ter uma profissão, eu queria ter um trabalho, eu queria ter um dinheiro meu para fazer o que eu quisesse. Embora, questão de dinheiro, ele nunca... restringiu nada. O dinheiro era nosso sempre, assim, com naturalidade. Não tinha esse negócio de falar, não pode. Se eu quisesse pegar o dinheiro que tivesse lá no banco e gastar, eu gastava. Depois eu comunicava. Então, eu não tinha esse problema. No caso das crianças, já eu era mais presente, porque ele trabalhava o dia inteiro. Entendi. Fora de casa. Ele saía às 6 horas da manhã, chegava às 6 horas da tarde. Né? Então, basicamente, era eu que ficava com as crianças. Então, essa tua necessidade de já empreender, porque você foi fazer um monte de coisa, né? Era muito mais uma questão de você não ficar parada, de você realmente ter uma profissão ou uma atividade. Eu queria ter um trabalho. Eu queria ter um trabalho, queria ter um retorno financeiro, queria ter um dinheiro meu. Né? E aí fiquei 3 anos com a confecção, depois eu fui trabalhei um tempinho com consultoria de empresa, bem curto. Depois eu fui trabalhar numa loja de produto hospitalar, onde aprendi a lidar com o público, porque apesar de eu ser muito falante, né, e sociável, quando eu comecei a atender o público, eu tremia. Nossa! Eu tinha muita vergonha, eu era muito inibida. E ali me deu um traquejo muito bom de lidar com pessoas. E eu sempre falava assim, meu Deus, qual é meu caminho? Porque nada
Não preenchia de verdade, né? Assim, ia bem e minguava. Não era que fracassava, minguava. Então, ia, por exemplo, chocolate. Vendemos. Chegamos a ter 2 vendedoras. Daqui a pouco aquilo foi diminuindo, acabou. A confecção também. A gente procurou vários caminhos. No fim, minha sócia resolveu mudar para o sul. Aí acabou a confecção. Né? A loja não. A loja eu fui lá, trabalhava com horário, que não é muito meu perfil, sempre fui autônoma e eu gosto dessa liberdade. Eu posso trabalhar das 7 às 11, como eu posso não trabalhar nada. Eu faço meu horário. E aí, nesse trabalho da loja, eu aprendi muito nessa parte de lidar com o público, né? Com pessoas diferentes. Assim, ter um primeiro contato com uma pessoa que eu nunca vi na minha vida, né? E assim, quando eu estava trabalhando na loja, eu já tinha feito um curso de Reiki, que é o método de cura através da imposição de mãos. E eu ganhei o mestrado de uma amiga minha terapeuta, que o mestrado é só para a gente ensinar. Eu falei, não vou fazer porque eu não vou ensinar ninguém. Mas aí 2 amigas falaram assim, eu quero fazer curso de Reiki também. Eu falei, então, peraí que eu vou fazer o mestrado, porque aí eu dou o curso. E aí foi assim, eu fiz o mestrado, dei o curso, foram várias amigas, umas 5 amigas, mas não, foram umas 7 pessoas, uma não era muito minha amiga, não era, ela foi indicada, as outras eram todas minhas amigas. E aí, quando terminou o curso, eu estava em êxtase, literalmente em êxtase. Você tinha descoberto que o que você assim, precisava fazer. Meu marido olhou para mim e falou, o que foi? Porque eu estava estranha. Feliz, eu falei assim, palavra? é isso que eu quero fazer na minha vida. Porque aquilo me preencheu de uma forma que nada havia me preenchido antes. Aí eu comecei a dar os cursos de Reiki. Eu já vinha num processo depressivo e com a saída da loja e tal, acabou que eu afundei mesmo e eu não queria tomar remédio. Então, tentei todas as coisas alternativas e possíveis. Aí, nessa época, meu filho fez o Orkut para mim, eu encontrei as comunidades, daqueles assuntos que eu adoro, encontrei minha tribo e tal, e eu ficava ali nas comunidades, eu tenho grupos até hoje, da época do Orkut. E aí, numa comunidade de Reiki mesmo, comentaram sobre uma terapia chamada EFT, que é desbloqueio emocional, né, liberação emocional. E aí eu fiz, e eu saí da depressão 80%. Olha só. E aí eu fiquei deslumbrada com aquilo, comecei a fazer nas amigas. A amiga chegava com problema, já vem aqui conhecendo, eu aprendi a fazer um negócio. Aí já fazia e tal. E aí começaram, eu vou falar para minha amiga e aí e tal. Aí comecei a cobrar aquela coisa, né, de quem faz o que gosta tem receio de cobrar, né, cobrar mal. Eu cheguei a pessoa a falar, não vou te pagar isso, porque isso é muito pouco. E tal. E aí começou. Aí uma amiga comentou que ia fazer auriculoterapia, né? Terapia com a sementinha e tal. Eu falei, legal isso, fiquei Reiki e tal. Acabei fazendo acupuntura, terapia de regressão a vidas passadas, terapia de regressão de memória, fiz grafologia. Aí depois eu fiz uma parceria com o Damásio para fazer FT nas pessoas que iam fazer as provas para concurso. Eu fiquei um tempo lá. Olha só, tá vendo? Por isso que eu gosto do podcast. Porque mesmo as minhas amigas, que eu já convivo, sempre trazem coisas novas para mim. Coisas que eu não conheço. Então, e aí eu fui para lá, tipo, agosto. E quando foi mais no final do ano, a dona do Damásio, ela tinha feito um curso de coaching, que naquela época coaching era uma coisa levada a sério, não é isso que fizeram dele agora. Ele continua sério, né? Mas agora ele está mal falado, banalizado. Coitado. E aí ela trouxe o curso para Santos. E eu fiz o curso de coaching, né? Aquela imersão, 7 dias, só que eu não precisei ficar lá. Eu ia e voltava e tal. E, assim, tem muito de psicologia ali, né? É neurociência pura, né? O coaching é uma coisa muito séria, muito útil, Sim. que o pessoal denegriu com essa... Enfim. Aí fiz coaching, aí eu tinha conhecido uma amiga num grupo que eu fiz parte, fazia parte de um grupo de lei da atração durante muitos anos. E quando teve aquele incêndio da boate Kiss, ela convocou os terapeutas, psicólogos, e a gente fez um pronto atendimento no Skype. A gente ficava disponível, tipo assim, eu fico das 3 às 4, outro fica terapeuta. Então vocês deram suporte emocional? Nós ficamos ali para quem precisasse, era só entrar, quem tivesse ali e ajudar. E aí, Nossa, deve ter sido uma tarefa muito pesada. Então, na realidade, eu não cheguei a atender ninguém na época, mas eu fiz meus plantões. Tá. Porque a gente divulgou, mas eu não sei, a procura não foi tanta assim, mas a gente estava lá, a gente fez a nossa parte, né?
E aí essa minha amiga é hipnóloga, e ela, vamos fazer um curso de hipnose. Eu falei, gente, eu não entendo nada de hipnose. Mas aí ela falou, lê tal livro, me deu os 4 livros para ler, eu li os livros, ela falou, olha, o básico é assim, assim, assim. E quando eu estudei, estava eu lá em São Paulo fazendo um workshop de hipnose com o The Best of the World, entendeu? Lá dos Estados Unidos. Aí depois eu fiz um com a Teresa Robles, maravilhosa, do México, que também é a do México é a top, e é hipnose ericksoniana, né? Hipnose naturalista. Aí veio o 3 em 1, é o 3 in 1 Concepts, que é desativação de estresse emocional, que eu já queria fazer, mas eu não tinha condições financeiras, porque é um curso caro. Eu mesma já me tratava há muitos anos com a minha homeopata. E aí teve uma oportunidade. Aí eu comecei a fazer, fiz a formação toda. Depois veio a constelação. Aí entrei para a constelação. Hoje eu faço formação também de constelação, e o meu professor trabalha com uma linha um pouco diferente, porque nós temos constelação hellingeriana e a constelação estrutural. E ele integrou, porque ele trabalhou muitos anos com a constelação familiar, que a gente chama de Hellinger, e depois ele conheceu a constelação estrutural, e ele se apaixonou, porque tem um esquema, tem uma outra pegada, vamos dizer assim. Mas ele integrou. Então, a gente chama de constelações integrativas. E a formação que eu dou é essa. Então, é muito mais rápida, muito mais direta, né? Inclusive, sou entusiasta e passei por uma sem saber que ia passar, né? A gente estava numa conversa, por isso que a Mônica, ela realmente acha... Olhando agora a tua trajetória, né? Eu acho que você levou muito a sério aquela frase de que o melhor amigo é o nosso terapeuta, porque você agora é realmente... Mas assim, eu tenho uma coisa muito, que até eu acho curioso, que quando eu estou na minha função de terapeuta, eu sou só terapeuta. Eu sei e isso para mim fica muito separado. E para mim também fica, né? Porque a gente acaba fazendo o processo lá. E para mim também fica muito claro quando você é a Mônica, a amiga que eu posso, de repente, sei lá, é um movimento diferente do que quando você está sendo a terapeuta. Então, isso para mim foi até uma dificuldade no começo da nossa amizade, né? Mas só para exemplificar essa questão da constelação, que não precisa ser uma coisa tão demorada, uma coisa que mexe com muita coisa. E nem pesada, não precisa. Pode ser uma coisa leve e, no meu caso, rápida. Você fez, acho que em 15 minutos ali, um desenho para mim, que acho que é isso, então, que é a constelação estrutural. Não, foi um esquema da constelação estrutural. Você fez lá, em 15 minutos você conseguiu desbloquear uma coisa que eu estava sentindo e que estava me deixando literalmente presa, porque você me conhece há bastante tempo. Era uma coisa que era só soltar. Você me ajudou a soltar. Acho que agora que eu me toquei disso, né? Você me ajudou a soltar. Então, sim. E aí, toda essa tua trajetória, eu estou vendo, você continua sendo quem você mais gostava, que era a Mônica estudante. Aquela Mônica que com 4 anos pediu para a mãe para botar na escola. Com 4 anos eu falei para minha mãe, eu quero ir para a escola. Aí a minha mãe ficou num conflito, porque naquela época, quando eu era criança, né? Não tinha como tem agora, maternal 1, maternal 2. Não, era jardim da infância, pré-primária, o primeiro ano, não era a primeira série, era o primeiro ano. Então, e pronto. E 6 anos a gente entrava só na escola, né? E aí a minha mãe tinha um jardim da infância perto de casa, ali no Canal 1, a gente morava no Canal 1, e falou com a diretora, falou, minha filha quer vir para a escola. Aí ela falou, traz ela e põe ela aí. E eu fiquei lá, 3 anos no jardim da infância, e eu não podia faltar. Como assim? Eu não podia faltar. Mas você mesmo? Eu não podia faltar. Eu lembro nítido uma ocasião, eu já estava lá com a roupinha da escola, azul marinho, em pé na cama, minha mãe na minha frente, e eu chorando, queria ir para a escola, assim, caindo o mundo lá fora. E ela falava, Mônica, tá chovendo muito. E eu falava, mas eu não posso faltar. Nossa. Mas eu não posso faltar. E eu chorava, eu não posso faltar. Então, assim, estudar faz parte do meu cotidiano. Eu gosto de estudar, eu gosto de aprender. Eu sei que você faz isso todos os dias. Eu não vou ter tempo para aprender tudo que eu quero aprender, porque quase tudo me interessa. Isso é muito legal você falar também, sabia? Porque
não só eu, porque eu também sou eu nem identificava isso em mim, né, como um talento, mas não só eu, como algumas amigas minhas, já passamos por processos de que a gente, poxa, a gente gosta de tanta coisa que a gente gosta realmente, a gente se interessa. Que né? interessante, né? E parece que é errado a gente... Não, eu ouvi várias vezes. Por que você não escolhe uma terapia e fica só naquela? Eu não sou esse tipo de pessoa, porque todas elas... Sabe quando a gente estava na escola, que tinha aqueles grupos, aquele conjunto, que tinha uma intersecção? As terapias que eu faço, elas se interseccionam. Então, às vezes, que nem uma ocasião, eu estava fazendo um atendimento de FT, e chegou num ponto que travou o negócio. Eu entrei com o teste muscular, perguntei para o corpo, onde que eu vou aqui? E, cara, que então, louco. assim... Então, tudo que você aprende, ele vai... Está tudo interligado, tudo está interligado, porque é como nós estamos nessa sala, tá? Eu olho aqui, vejo você, vejo a cortina. Você olha aqui, você me vê a cortina. Quem está lá, vê aqui. É a mesma sala. Cada um vê de uma perspectiva. Então, as terapias, eu digo que as terapias, elas trabalham em níveis de informações diferentes. Por isso que quando você está... a gente já teve esse papo antes, mas agora eu estou tendo outro insight. Quando você, por exemplo, se eu chegar para você e falar assim, Mônica, eu quero fazer uma constelação. Se você vê que a constelação não vai me ajudar com aquilo que eu estou te trazendo, você vai entrar com uma outra terapia que às vezes tem uma precificação, agora falando de negócios, né? Tem uma precificação diferente, tem um tempo diferente. Às vezes você se programa para ficar de repente 1 hora com a pessoa e talvez, como foi no meu caso, que a gente não gastou 1 hora, mas você resolveu o meu problema em 15 minutos, né? Se eu, não foi contado no relógio, mas a minha percepção de que foi muito rápido. Essa forma. Então, assim, como que você, se você não tem todo esse conhecimento que você integra ali, né, de tudo que você vem trazendo e que até hoje você coloca, né, porque para quem não sabe, a Mônica também é taróloga. E faço acupuntura. E faz acupuntura. Inclusive, ela foi o estopim de eu começar a me interessar, de olhar diferente para as cartas, né? Porque era um ranço mesmo, eu achava que era uma coisa assim, muito esotérica, né? Eu também tinha isso até eu começar, porque isso não foi uma escolha. Exato. Né? E aí eu queria até que você contasse um pouquinho, quando eu terminar aqui, eu queria que você contasse de como que você foi parar nessa coisa do tarô, porque eu entendi com você que o tarô é muito mais terapêutico do que qualquer outra coisa que colocam no universo aí, né? Que sim, através das imagens você consegue trazer aquilo que realmente a gente precisa falar. Conta um pouquinho de como foi a tua história com o tarô, que eu adoro essa história. O tarô foi chamado, na realidade, porque eu nunca sonhei ser taróloga, nunca pensei em aprender isso. Aí em casa a gente gostava muito desses assuntos místicos, né? Minha mãe, meus tios, minha tia, minhas avós e tal. Mas nunca pensei nisso. A minha mãe faleceu e todo o material que ela tinha, I Ching, tarô, todas essas coisas, a minha filha falou, vamos levar. E aí, tô lá fazendo minhas coisas do cotidiano, quando começou assim na minha cabeça, pega o tarô. Eu, que pega tarô? Pega o tarô. Mas aquilo ficou insistente na minha cabeça. E aí eu falei, bom, por que eu vou pegar tarô? Eu não trabalho com isso, né? Meu trabalho é outro foco, meu trabalho. Pego o tarô, daí eu fiquei pensando, aí eu lembrei que a minha mãe tinha um deck que tinha um trecho assim da descrição da carta que falava nível psicológico. Aí eu falei, aquele lá, eu acho que dá para integrar no meu trabalho de alguma forma, porque eu precisava integrar, porque eu não ia fazer isso, né? Aí procurei, eu não achei esse bendito tarô, achei um outro egípcio, comecei a fazer com as amigas, falei, para aquela voz parar, né? Que não era uma voz, era um pensamento, mas era recorrente, né? Porque, assim, eu tenho sensibilidade e tal, mas eu não escuto vozes, não vejo nada, mas eu fico com o pensamento recorrente. Aí, beleza. Aí eu comecei a fazer com as amigas, e com livrinho, lendo o livrinho, porque eu não conseguia nem ligar, ler com cré, mas ok, falou, eu vou fazer. E aí, uma ocasião, eu estava andando na rua, falei assim, tá bom, então ok. Então, quem que é, né, da onde vem essa inspiração para colocar as cartas de tarô e tal?
E aí me vieram 3 nomes, e eu, numa conversa com um amigo, eu passei os 3 nomes para ele, e eu falei, qual desses nomes? Mas não falei nem o que era, eu só falei, esses nomes, qual? Aí ele falou, Safira. Que é Safira, Esmeralda e um outro que eu nem lembro mais. A Safira. Aí eu falei, eu nunca ouvi falar de Cigana Safira, né? Aí fui procurar. A Cigana Safira trabalha com equilíbrio emocional e equilíbrio de chakras. Olha isso. Cara, você me contou essa história. Eu já sabia da história do tarô da sua mãe, eu já era apaixonada, mas quando você me contou essa história dessa cigana que trabalha justamente com o que você trabalha, parece que as coisas vão sendo colocadas no lugar, né? Então, inclusive, a Mônica tem um canal de tarô, é o Safira Rosa Tarô. Vou deixar aqui na descrição também. Vai lá, ela tem também no Instagram, que ela coloca todas as vezes a carta do dia. Eu adoro a carta do dia, fico esperando o horário para ver a carta do dia. E através dessa chama, né, que ela colocou na minha cabeça, que ela abriu para mim um caminho, hoje eu estou estudando sobre essa parte da simbologia, dos arquétipos, através da imagem. Então, olha como é importante o trabalho que você nem sabe que você coloca. Eu não sei onde vai dar esse meu trabalho, mas a gente tem aí algumas conversas, você está me ajudando, até mesmo porque já era um sonho antigo integrar o que eu faço com essa parte mais intuitiva, de tirar, né, da pessoa através das imagens. Então, não sei onde vai dar, mas que vai dar. Na realidade, esses oráculos, tarô, daí eu fui estudar, né? É lógico, porque você é uma estudante. Eu preciso estudar para saber o que eu estou fazendo, porque eu não consigo fazer as coisas sem saber o que eu estou fazendo, né? Uhum. E aí, assim, o tarô, ele traz o que está no inconsciente. Inclusive, tem um livro que chama, que associa Jung. Né? Ao tarô. Jung e o tarô. Uhum. Então, o que acontece? O que está consciente, a gente sabe. Quando vem a carta vem do consulente. Vem a informação do consulente que vem. A gente decodifica. Uhum. Mas a informação é dele que vem. Porque é o que está no inconsciente dele que é representado pela simbologia da carta. É isso. Entende? A gente está aqui se aproximando do final já, né? Queria que você... eu sei que você teve vários desafios, a gente vai ter aí um outro bate-papo no futuro, onde você vai estar trazendo um pouquinho disso, mas queria que você escolhesse ali um momento X da sua vida, onde foi, tipo, o teu maior momento desafiante, e se você quiser repartir ou não, mas escolhe esse momento e fala assim, cara, Mônica, desse momento, o que você quer falar para ela? É difícil de escolher, né? Eu sei que tiveram vários. Tiveram muitos. Mas escolhe um só que foi aquele que, tipo, virou a tua chavinha e falou assim, tá, agora então vou por aqui. Então. O que me veio primeiro, assim, não escolhendo o que me veio na cabeça, foi quando meu marido faleceu, né? Que foi um furacão que passou na minha vida, porque ele era um homem de 65 anos absolutamente saudável, ao que parecia, né? Não tomava uma medicação de nada, para nada, e ele teve uma pneumonia, na realidade ele fumava muito, né? E ele era tão forte que o corpo segurou até a hora que deu um PT. E ele teve uma pneumonia e, para resumir o assunto, depois de um mês ele foi internado, ficou 44 dias na UTI e morreu. Então, assim, do nada, eu fiquei sem marido. Né? E dentro disso outras coisas que estavam ali no satelitizando, que estavam ao redor, outros problemas, enfim. Mas foi um momento muito marcante e muito conflituoso, muito difícil de lidar, né? E a única coisa que eu posso dizer para essa Mônica dessa época vai ficar tudo bem. Sempre fica, né, amiga? Porque foi realmente um furacão, foi realmente um furacão, porque tudo começou muitas coisas, não é como que o furacão que começa a carregar, sabe, as casas, né? Era aquilo ali, e eu tentando ficar no meio ali para ver o que eu fazia com tudo aquilo, né? E vai ficar tudo bem, porque foi complicado. Mas sempre fica tudo bem, né? Eu lembro, se você me permite, eu gosto muito de histórias. E nesses momentos desafiadores, eu gosto sempre de lembrar a história do rei e do servo. O rei caçava,
e levava um servo para carregar a mochila, cuidar da arma, todas essas coisas. E aí, um certo dia, ele foi atirar e o tiro saiu pela culatra e ele perdeu um dedo. E ele ficou bravo com o servo. E esse servo, tudo que acontecia, ele falava, tudo bem para o bem, tudo bem. E ele falava, eu não aguento isso, porque ele vai, tudo bem para o bem. Aí ele foi lá, olha, você deu aquela bronca, e ele, tudo bem para o bem. Aí ele trancou o servo na masmorra como castigo, ficou lá. Passado um tempo, ele passou a caçar sozinho, não quis mais ninguém para ajudar. Ele foi pego por uma tribo de canibais, e aí colocaram ele lá no caldeirão, cebola, salsinha, alho e tal. E um dos canibais olhou e falou, peraí, que ele não tem um dedo, porque o canibal come para adquirir a qualidade do comido, né? E aí, não, tira ele do caldeirão, joga fora, que essa sopa não vai ficar boa. E aí ele, olha, não é que ele tinha razão? Aí ele voltou, foi lá na masmorra, abriu, falou, olha, eu vim pedir desculpa, porque você falou tudo bem para o bem, né? E eu não acreditei, mas realmente. Aí o servo falou, tudo bem para o bem. Aí ele falou. Aí ele assim, porque se eu tivesse com o senhor lá, eu tenho todos os dedos. Palhaço. Não, mas é verdade. Então eu lembro muito dessa história, porque a gente não sabe o que ali vai além acontecer. por que aquilo está acontecendo aqui e o que vem depois. E essa tua função de terapeuta, ela realmente, agora trazendo, né, claro que eu dei risada, mas assim, trazendo pro nosso dia a dia, a tua função de terapeuta é essa. É porque quando a gente está na dor, né, e você pega as pessoas que estão em dor. Quando a gente está na dor, a gente não consegue entender o porquê que está acontecendo aquilo. Mas com certeza tem um motivo. Porque geralmente é da nossa maior dor que nasce a nossa melhor fase, a nossa melhor versão. É que assim, a gente aprendeu a sofrer. É. A gente aprendeu a sofrer. A gente pode passar pelos desafios e não sofrer, vamos dizer assim, não sofrer tanto, baixar a intensidade do sofrimento, mas a gente fica muito, a gente sofre muito com tudo. E a terapia faz isso, né? Então, o objetivo da terapia, né, é o que é. E não significa que não vão ter outros momentos desafiadores, né? Sim. Mas simplesmente que você vai ter mais ferramentas para passar por aqueles momentos para enxergar aquilo como um aprendizado. E não precisa ser com tanta intensidade, porque a coisa é o que é. Vamos olhar o que é e fazer o que pode ser feito. Mas para a gente chegar nesse ponto, aí tem um caminho, né? Pois é. Porque a gente não é nem educado para isso. Gente, eu não queria parar. Estou aqui finalizando o nosso bate-papo com a Mônica. Sempre é um bate-papo muito gostoso quando eu estou com ela. A gente pode estar aqui no microfone, a gente pode estar na praia, a gente pode estar tomando um vinho, a gente pode estar fazendo o que for, mas sempre é um bate-papo muito interessante. Vou trazer mais aqui dos conteúdos, porque vocês viram que a Mônica não é só terapeuta, né? Não existe isso de só terapeuta, mas ela não é terapeuta, ela é uma terapeuta que tem várias ferramentas, é taróloga, e vale a pena seguir ela nas redes sociais, tá bom? Se você gostou, curte, comenta. Se você não gostou, descurte e comenta também. Tome uma posição, porque afinal de contas a gente precisa se posicionar no mundo. É isso que eu estou fazendo aqui. Eu quero incentivar, eu estou me posicionando, estou trazendo o que eu acredito, e eu quero que com isso você também tome a liberdade de ser quem você é e se posicionar e falar mesmo, porque sim, você pode falar sim o que você quiser, desde que você não tem outro, né? Não dá pra, eu só não posso ser agressiva, eu posso. Não precisa, é desnecessário, né? Coloca a sua posição. Poder eu posso, mas é desnecessário. Muito bem colocado. Então é isso. Ficamos por aqui. A gente está terminando. Esse é o último episódio, o penúltimo episódio da primeira temporada. Então, se você gostou e quer uma segunda temporada, aliás, vai ter segunda temporada de qualquer forma. Mesmo que você não queira, vai ter. Adoro! Eu vou ter que cortar isso. Ou não. Então, assim, coloca suas dúvidas, porque na segunda temporada eu vou trazer essas mulheres incríveis aqui para elas falarem um pouquinho mais de como que elas ajudam o mundo. Então, se você tiver dúvidas sobre as técnicas que a Mônica apresentou, se você tiver dúvidas sobre um novo caminho, alguma coisa assim, coloca tudo aqui, porque a gente vai trazer essas respostas aqui para vocês. Certo? Muito obrigada por você ter vindo aqui. Eu sei que às vezes... Eu sei que às vezes é um pouco mais difícil, mas acho que quando a gente está junto, a gente consegue, né, simplesmente ir. Sim.
Não é isso? Acompanhada gostosa é sempre melhor, né? Não é? Obrigada, gente. Eu vou, mas eu volto.